Meu irmão, eu preciso de você. Se a irmã fala assim, my sister, I need you. Se a irmã fala, meu brother, my brother, I need you. Eu preciso de você, meu irmão. Eu quero começar, talvez dure mais que um Tadel, mas vai ser muito legal de falar sobre isso daqui. E eu tenho também me desafiado a conhecer um pouco mais sobre os dons ministeriais, né? Eu tenho, até mando alguns vídeos assim, de uma pessoa que fala muito legal sobre isso. O apostólico, né? O mestral, o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestral. E é muito legal você perceber quando um pastor assume o púlpito para pregar. Você vai perceber uma mensagem muito mais de cuidado, preocupado em como que a pessoa vai receber aquela mensagem, em se importar muito com os mínimos detalhes para que aquela mensagem seja muito bem digerida, como diz a Júlia, digestida no coração dela, né? Aquela mensagem. Você vai ver o evangelista, ele não está muito preocupado enquanto a pessoa vai entender, ele está preocupado se aquela mensagem vai rachar o cara no meio, e ele vai vir de joelho para o chão, entregar a vida para Jesus. Daí você vai ver um mestre ministrando, a preocupação dele, o que é? É que realmente a pessoa entenda o profundo daquela mensagem, né? Quais as bases bíblicas de cada vírgula que ele vai usar. Você vai ver um profeta falar, ele vai se preocupar com aquela mensagem, dando uma direção, um tempo, uma revelação poderosa. E quando você vê um apóstolo ministrando essa mensagem, você vê uma condução, você vê como se fosse o timão de um navio virando para a direção que tem que ir. Você vai ver uma fundamentação muito sólida, impactante da mensagem. E eu gosto de estudar isso. E essa mensagem aqui, eu creio que é uma mensagem muito interessante para você fazer aquela autoanálise. Não analisar ninguém, mas se autoanalisar. E é o tipo de mensagem que faz bem para qualquer área da sua vida. Para sua vida com Deus, para sua vida com a sua formação de identidade de filho de Deus, está sendo formada. Porque a autoridade nos foi dada de ser filho de Deus quando aceita o Senhor Salvador. Mas a identidade vai sendo formada no seu processo de conversão. Identidade de filho. E no relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com a sua liderança, com seus liderados, na sua empresa como patrão, na empresa que você trabalha como funcionário, com qualquer pessoa, eu creio que nós podemos compreender. E a minha oração, o Espírito Santo revela ao nosso coração o que está no seu coração acerca dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós sabemos então que a igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Jesus aqui na terra. Amém? Tudo certo? E que através desse corpo dele, de Jesus da terra, a igreja, é que opera a vontade de Deus na terra. Tudo certo? Jesus veio até a terra, estabeleceu a sua igreja. O Senhor, nós somos o corpo de Cristo na terra. O cabeça é Cristo. E o poder de Deus, a vontade de Deus, os desígnios do coração do Senhor acontecem na terra através do Filho. E o Filho opera através do seu corpo. Amém? Ficou mais claro de entender? Então é através da igreja, através de nós, igreja, e das outras igrejas aqui de Guaratuba que temem ao Senhor e vivem o evangelho da piedade de Cristo, é que acontece a oração de Jesus. Que ele faz aquela oração dizendo, faz a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Então a vontade do Senhor, do jeito que é feito lá no céu, é através do corpo de Cristo, igreja,
que faz e acontece aqui na terra. Amém? Então é através da igreja que o mundo vai conhecer o Senhor e o seu poder. É através da igreja que o amor de Deus em seu Filho Jesus, na igreja, apresentado na igreja, pela igreja e através da igreja, é que nós vamos o amor de Deus ser conhecido pelo marido que está agora batendo na esposa porque chegou bêbado. Vai ser conhecido nos sábados, nos caminhos e valados da cidade, através dessas mulheres meio doidas. É através de pessoas que estão cansadas, às vezes doentes, mas separam um tempo para conhecer uma pessoa e discipular e ensinar o amor de Jesus e a sua glória para a vida daquela pessoa, no processo de discipulado. É através da igreja que o Senhor escolhe curar. É através da igreja que o Senhor escolhe operar milagres. É através da igreja que o Senhor escolhe curar um mundo doentio. É através da igreja que o Senhor resolveu trazer ao mundo algo que o mundo não suporta: paz. E essa igreja sou eu e sou você, para a glória de Jesus. Mas sabe, irmãos, assim, uma das coisas que eu tenho visto no decorrer do crescimento e amadurecimento pessoal e da igreja, a crescente necessidade, escuta o que eu vou lhe falar, a crescente necessidade de sermos intencionais. Deixa eu explicar o que é ser intencional. É você querer fazer algo mesmo quando você não quer. Vamos lá. Você sabe que alguém está falando mal de você. E você sabe que está causando um dano em alguma situação. E você recebe uma instrução de ir lá perguntar para aquela pessoa, pedir perdão para ela se você fez alguma coisa. Me responde, é uma coisa gostosa de fazer? Mas você tem que fazer? Então você tem que ser o quê? Intencional. Você está treinando um líder de life group um dos seus discípulos. Você está ensinando ele no caminho a ser líder de life group. Então o que você vai fazer? Você vai ser intencional em colocar ele em situações do life group onde ele precisa exercer e exercitar liderança. Ou seja, você vai sair do teu posto e deixar outra pessoa assumir o teu posto para assumir a liderança. Está me entendendo? Ser intencional é colocar a pessoa ou as suas palavras, ou até mesmo você, em situação que tem que resolver algo, mesmo quando você não está muito afim de resolver. Não só resolver, mas construir também. Estão me entendendo? É simples, qual que é a sua intenção? É ser intencional em fazer aquilo. Mas além de intencional, nisso que eu tenho notado, nós temos que ser um pouco mais intenso. Não é só uma intenção de, legal, eu estou. É ser mais intenso. E o que esse intenso inclui? Mais verdadeiro. Mais quente. Mais pessoal. Com uma temperatura um pouco maior. Uma entrega um pouco mais notada através de verbalizações. Pastor, o que é? Em nós nos relacionarmos como filhos e filhas de Deus entre nós. Entre nós. Eu não quero falar muito sobre o que é bom ou é ruim, mas eu quero só trazer um pensamento acerca do quanto nós precisamos aprender a nos relacionar como filhos e filhas de Deus
em família. Quem aqui é pai de mais de um filho? Levanta a mão. Isso, você vai me ajudar sobre esse pensamento aqui. Quando os seus filhos brigam, você fica feliz? Quando você percebe que teus filhos estão meio de meio atravessado um com o outro, é legal? O que sofre quando não há isso aí? Quando os dois não estão bem, o que sofre? A família. O relacionamento não fica legal, a casa não fica legal. Óbvio, quando a tua esposa está meio acorda com os dois pés esquerdos, o mundo não está legal, não é só a tua casa. A vida não está legal. O dia mal chegou na sua casa. Né? Eu não vou falar dos homens, irmão, porque geralmente é vocês. Não, o homem azeda, o homem tem dia azedo. Mas o que a mulher faz? Tá bom. E segue vida normal, irmão. Na verdade, você olha para ela quando você está no dia mal, parece até que ela está assim, ai, glória a Deus. Silêncio. Agora o homem, irmão, quando você não está no dia mal, nem a cueca dele ele acha. Está lá à frente dele, o Léo está rindo lá, se lá que é verdade. Ei, a chave está na cara do abençoado, ele não acha. É verdade, amigo? Agora eu quero ver se eu sou profeta. Veja, olha lá, isso aí. O dia mal do homem, elas não notam. O dia mal dela, a nossa vida transtorna. Se isso acontece aqui na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e não é legal, imagine quando o Senhor olha lá de cima e vê nós desse jeito. Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou trazendo um pensamento. Quando o Senhor percebe que eu tenho animosidades com alguém, porque eu não vou com a cara dele. Quando o Senhor percebe que eu tenho animosidade com alguém, porque aquele alguém ali, na minha concepção, na minha concepção, que quando o homem pensa assim, eu já falo desse jeito. Na minha concepção, ele é inferior a mim. Mas está numa posição superior à minha. Entre aspas, né? Pense como que o Senhor, assim, é um pensamento, pense como que o Senhor Jesus, é a forma que eu peço para o Espírito Santo me revelar as coisas, irmão. Jesus está lá, sentado ao lado direito de Deus. Deus está lá pleno, porque Ele sabe exatamente tudo como que vai resolver. Até a hora de Jesus voltar, Ele sabe, essa Jesus não sabe. Então, é bem entre aspas e parênteses que eu vou falar, tá? Para não falar que eu estou pregando heresia. Aí Jesus está lá. Jesus não fica impaciente, tá, irmão? Ele tem a paciência, ele é a própria paciência. Mas está lá. Aí Deus olha para a cara dele assim, acalma seu coração, Jesus. Coloca a mão no coração, Jesus. Aí Jesus olha para a cara dele assim, tudo certo. Não, coloca a mão no teu coração, querido. Coloca, ele coloca. Fala assim, Jesus, oi. Acalma meu coração. Acalma meu coração. E o Espírito Santo bradando. Maranata, Maranata. Junto com a igreja. Que foi, diz Jesus, que está te afligindo? Olha lá. Olha lá. Eu comprei ele pelo meu sangue. Comprei aquele outro indivíduo pelo meu sangue. E os dois ficam lá, se sujando de batom. Quebrando a unha um do outro. Pode isso, Arnaldo. Aí Deus fala que a regra é clara. Fala, uns aos outros. Por isso que eu preciso de você, meu irmão. Porque o amor será aperfeiçoado aqui. Nós não vamos ser aperfeiçoados no amor lá fora. Lá o amor lá fora precisa ser visto, mostrado. Mas o aperfeiçoamento é aqui. É aqui. Aqui é o lugar do ferro afiar o ferro. É aqui. Talvez você deve estar se automanipulando agora,
sabotando de si mesmo, usando aquela frase que os farinha da graça gostam de falar: eu tenho uma qualidade no meu tempo de mesa com os meus irmãos. Tá bom, mesudo, deixa eu falar algo para você. Não, é porque é moda, é lindo. Não, agora nós temos tempo de mesa, eu preciso ter uma mesa. Você precisa ter uma mesa ou você está querendo me empurrar uma coisa goela abaixo? Você quer ter uma mesa ou quer ter uma tábua de julgamento onde eu vou ser esmagado pelo que você acha que é certo? Porque isso é uma coisa para você, meu irmão, sobre mesa. Tem algumas mesas, nós podemos dizer. Imagine a cena, Davi chegando numa mesa com seus valentes. Só ele viu, porque ele estava em Ziclag, voltou de guerra, servindo a Deus, ele servindo a Deus na vida do seu líder. Quando chega em casa, roubaram tudo, as mulheres, os filhos, a fazenda, queimaram a cidade e as portas. Aí todos se viram contra Davi. Davi pega o texto, fala que ele vai, se retira e renova as suas forças no Senhor. Pensa na mesa que Davi teve depois, já que nós estamos falando de mesa. Pensa, queridos, me perdoe, eu fiz errado em levar vocês na obediência do Senhor. Davi, aí ó, perdi tudo por causa de você, Davi. Perdi a minha mulher. Ou seja, o cara vem, busca o Senhor, volta, organiza a mesa, mas quem põe a mesa são os revoltados, e não o que ouviu a voz do Senhor. Sabe qual é o problema da mesa, irmão? Se você não souber fazer mesa, é que sempre há alguém que põe a comida. E nós vamos comer o que está posto à mesa. Quando eu vou para o meu discipulado, quem põe a mesa é o pastor Jackson, não sou eu. Quando eu vou para o discipulado com os meus discípulos, quem põe a mesa sou eu, não é eles. Naquela reunião ali que acontece um pouco antes aqui, eles não põem a mesa, sou eu que ponho a mesa. Tempo de mesa, de liderança, é assim que funciona. Agora, tempo de mesa de comunhão, isso pode ter com todo mundo, irmão. Com todo mundo. Eu já tenho isso. Obrigado. Quando pisca assim é melhor. Eu enxergo aqui da periférica. A luz vermelha ali, ó. Meu óculos novo não chegou ainda. Chega semana. Então, irmão, eu não estou falando que você está errado, não está com tempo de mesa. Mas o que eu estou falando assim, analise-se a si mesmo. Porque nós lemos um texto em Romanos 14, 22. Ainda que o contexto fala sobre comida, mas o princípio bíblico é o princípio bíblico. Romanos 14, 22 diz: a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Esse é o princípio. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, vamos aprender sobre precisar uns dos outros. Vamos aprender a ter simplicidade. Olha para mim, igreja. Vamos aprender a ser simples. Vamos aprender a baixar um pouco a nossa bola teológica. Não é deixar de ser não é teólogo, mas é teologicamente corretos. Não para ser incorreto, mas para ser simples. Para que a gente possa, igual hoje no almoço, os colegas me chamaram para almoçar na casa deles. Cara, a gente chorando, falando de The Chosen. Nossa conversa foi só Bíblia. E demos risada, e comemos, e nos alegramos. Ninguém estava maior que ninguém ali. Ninguém estava certo ou errado. Nós estávamos, como diz, salmodiando entre nós. Falando das belezas e maravilhas do Senhor. É o líder e o liderado. Mas não tinha isso naquela mesa. Vocês conseguem me entender? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Cada um tem a sua medida de fé dada pelo Espírito Santo, irmão, como dom. 1 Coríntios 12. Não lembro qual versículo, eu acho que é o 9. Sabe, cada um desenvolve, presta atenção nisso aqui. Cada um desenvolve a sua intimidade com Deus.
na maneira e na proporção que ele valoriza a sua intimidade com Deus. Se a intimidade com o Senhor tem valor para você, você vai investir nisso. Então, tenha isso. Agora, se eu sou íntimo de Deus, e se eu faço parte de uma grande família que o Senhor Jesus comprou pelo seu precioso sangue, se eu sou íntimo do Senhor que me comprou, eu devo ser íntimo com o meu irmão também. E obviamente que eu estou falando aqui, irmão, de graus de intimidade, mas eu não vou falar sobre isso, sobre níveis de intimidade. Tem pessoas que chegam na minha casa, irmão, e se me pedir, posso tomar água? Eu falo assim, não, não vai tomar, só porque você pediu. Porque o certo é entrar, sentar no meu sofá, pegar a minha água gelada e tomar ainda por cima. Só não toque no meu chocolate que vai dar confusão. É filho, cara, você tem acesso à minha casa. O Digão, gente, só o sangue do cordeiro. Não, eu já falei para o amor, deixa a porta do quarto trancada, daqui a pouco ele se joga no meinho. E aí vai jogar eu para fora da câmara, se ele se pular no meinho, nós... Vai lá, entra, né? Tá nem aí. Eu tenho que falar assim, cara, não, eu tô... Sai, cara. Ah, eu vou ficar aqui só um pouquinho. Então cada um tem a sua medida de fé, mas se eu tenho intimidade com Deus, eu sou íntimo do meu irmão. E eu vou desenvolver esse processo de intimidade. Olha aqui para mim. Sabe por que a gente às vezes deixa de ser íntimo das pessoas? Porque a gente já apanhou. Porque a gente já se feriu. Porque a gente já quebraram a nossa confiança. Então os níveis de intimidade, talvez eu fale sobre isso numa dessas mensagens. É bom, é importante a gente saber. Eu passar para vocês, por exemplo, como que eu faço. Né? Se tem gente que chega na minha casa e se joga na cama, no sofá, dorme lá, também tem gente que eu mal recebo no portão da minha casa. Como assim, pastor? Deus não faz acepção de pessoas. Claro que não, mas a atitude da pessoa fez acepção dela. Você vai construindo intimidade conforme você vai conhecendo a pessoa e conforme a pessoa vai te conhecendo. E no processo de intimidade eu preciso ser transparente com os meus sentimentos. E é aí que acontece a questão de nós aprender a nos relacionar como família. Porque muitas vezes eu fico dando atenção para o diabo. De que forma? Eu tenho uma impressão da pessoa. E essa impressão, irmãos, ela está totalmente arraigada e alicerçada ou até construída sobre como eu enxergo o mundo. No livro Vencendo com as Pessoas, de John Maxwell, já falei sobre isso, o princípio da lente. Você sempre vai enxergar as pessoas de acordo com a lente que você usa para enxergar elas. Em 2 Coríntios nós lemos que o Senhor fala assim, ninguém mais conhecemos segundo a carne. E Deus fez nova todas as coisas, e já era. E se eu não conheço ninguém segundo a carne, eu não conheço também o meu irmão segundo a carne. Eu não conheço mais o mundo segundo a carne, eu não conheço mais a mim mesmo segundo a carne. Então eu preciso colocar um óculos, uma lente de enxergar as pessoas conforme Cristo enxerga. Isso não é fácil, mas é o que o Senhor nos ensina a fazer. Por isso que eu falei, intencional e intenso. Porque não é fácil. Quando a pessoa quebra a confiança com você, irmãos, eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas e saio confiando. Quando a pessoa quebra a confiança comigo, é muito difícil reconstruir. É difícil. Eu me defendo de tudo. Estou falando de mim, estou me expondo para você aprender a não ser assim. É difícil para mim. Assim, é como se a pessoa perdesse tudo que ela ganhou. Então eu tenho que ser muito intencional em dar material para confiar de volta. E o que é você dar material para confiar de volta? É devagarinho devolvendo a intimidade.
Voltando a falar as coisas. Tem irmãos aqui na igreja que eu sempre brinquei, sempre fui do brincalhão, né? E aí eu comecei a perceber que não dá para brincar, porque o cara, né? Ele brinca, mas se você brincar no mesmo nível, ele não gosta. Então eu parei de brincar. Pronto. Não é ele que está errado, sou eu que estou brincando com uma coisa que o cara não está afim de brincar. Ah, mas você brinca com os outros. Aí é ele com os outros, comigo não, pronto. Não tem problema nenhum. Tem gente que você pode contar, tem irmãos que você pode conversar com eles sobre, sei lá, coisas que você gosta, ou coisas que você é fraco. Ah, aqui eu não sou legal. Ah, eu tenho um problema com isso aqui e tal. Não é pecado você vai contar no seu discipulador. Mas sei lá, de repente você é ruim de futebol, tipo eu, horrível. E o cara vai entender que você é ruim de futebol. Não vai ficar chamando você para jogar futebol na frente dos outros para te envergonhar. Tem gente que você brincar, falar isso aí, o cara vai fazer questão de ficar te chamando para jogar futebol na frente dos outros. Ei, pastor, vou jogar futebol, pastor? Ah, que tu não joga, né? Irmão, falei grego. Eu sei que você pensou alguém aí agora. Aquele espírito de provocação, né? Então, você tem que dar um passo atrás no nível de intimidade. Mas é seu irmão em Cristo. E você precisa ter intimidade com ele. Para quê? Duas coisas. Primeiro, a nossa fé, mais valiosa que ouro, que é perecível, deve ser provada. Primeira. Segundo, porque o amor precisa ser aperfeiçoado. Como que eu vou amar os ingleses? Por exemplo, no nosso caso, se eu não aprender a lidar com gente arrogante, tem que ser intencional. Tem que olhar para a pessoa da forma que Jesus olha. É complicado, mas dá. Até porque, primeira carta do discípulo que Jesus amava, capítulo 4, versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deixa eu passar uma coisa que o Senhor revelou ao meu coração aqui, para entender esse versículo anos atrás. Sabe por quê que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que a gente ama? Porque Ele nos amou primeiro? Porque não é o amor que nós já tínhamos. Não é um amor naturalmente criado pelo coração humano, pela mente humana. É um amor sobrenatural. É um amor que perdoa. É um amor que se doa. É um amor caridade, o ágape, né? Romanos 5. Que o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você não ama o irmão porque ele é bom, ele é ruim, ou ele é um cara que é legal ou não. Você ama porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Só ama quem tem o Espírito Santo, irmão. Não adianta. É normal ter afinidades um pouco melhor, você ter mais relacionamento, você se conectar melhor por causa das afinidades e tal. Mas nós precisamos ser intencionais e intensos em quebrar com essa muralha de patota, de panela. A minha célula, o meu setor é o melhor. Se eu ouço alguém falar assim, eu já digo, não, o teu é o pior, porque tem um líder igual a você. Soberbo, que pensa de si mesmo além do que convém. Porque você não vê isso em Jesus. Sério, de verdade, irmãos, assim, vamos tentar fechar o cinema para nós ir, dessa galera toda daquele cinema, cara. Assistir o The Chosen. Vamos, vocês topam? Vamos, galera. Ligar para a mulher da pipoca, prepara que nós estamos chegando, vai arraiar todo, ó a nuvem, de noite, né? Vai ser fogo, ao fogo. Eu faço desafio para você,
Assiste The Chosen. Mas assiste com o coração assim para ouvir uma pregação. Aquela hora que ele está explicando o sermão da montanha para Mateus. E ele olha nos olhos de Mateus e fala assim, Mateus faz a pergunta para ele assim: vocês são o sal da terra. Irmão, não tem como não chorar. Porque o cara traz, o pessoal deixou, eu tenho certeza, assim, é uma coisa bem minha, né? Eu creio que o Espírito Santo está ensinando aqueles caras coisas que não está escrito, irmão. Pastor, é pecado. Não. É só como que o que está escrito aconteceu. Não tem nada fora da Bíblia lá, irmão. Nenhum princípio fora da Bíblia você encontra ali. Mas a dinâmica, como aquilo, por exemplo, como que eles conseguiram entender que Pedro estava meio injuriado, cara? Quando ele teve a pesca maravilhosa, como é que eles conseguiram chegar naquilo dali? É muito legal. E assim, assisto The Chosen, cara, porque eu achei aquilo, a forma com que eles expressam os princípios de Deus, não tem, se você tem o Espírito Santo de Deus, não tem como você não se emocionar. Sabe, não assista com um olhar crítico, assista com um coração de ver um filme do que você lê. Então, 1 João capítulo 4, 9, nós lemos: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Versículo 20: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, vírgula, é mentiroso. Olha como a Bíblia, irmão, é maravilhosa. Por isso que eu gosto dos mestres. Os mestres são fera, porque eles destrincham isso aqui. Mas olha isso aqui para mim. Se alguém afirma, eu amo a Deus. Quem ama a Deus aqui? Mas odiar o seu irmão é mentiroso. Olha quanta coisa na metade de um versículo. Se alguém afirma que eu amo Deus, mas odiar. Amor e ódio não são duas coisas totalmente aversas uma da outra? Sim ou não? Mas já percebeu que o amor e o ódio andam pertinho um do outro? É uma linha fina que separa as duas coisas? E odiar o seu irmão, vírgula, é mentiroso. Irmão, quem ama a Deus e foi salvo por Deus, João 1,12, o que ele é de Deus? Filho. Mas se um filho de Deus, que ama a Deus, se torna mentiroso, ele passa a ser filho de quem? Quem que é o pai da mentira, irmão? O Satã. E quem que é o pai dos mentirosos? Está vendo? Eu troco de paternidade quando eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão. Porque o Senhor fala que quem ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Você está trocando de paternidade. Então você que tem ódio por alguém, comece a se consertar. Primeiro com o Senhor. Pedindo perdão, resgatando tudo que já está empilhando contra você, tira tudo. Não, mas Jesus já levou sobre si todas as minhas iniquidades, a maldição foi levada. Então continua nutrindo ódio no seu coração. Continua. Continua, uma vez salvo, sempre salvo. Cheio de ódio no seu coração. Você é salvo. Cheio de ódio, mas é salvo. Deus não tem enteado, irmão. Deus tem filho. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, veja que o princípio nos aponta a expressão. Veja que o princípio nos aponta a ser notado, a ser visto. Paulo fala a Timóteo, que todos vejam o seu progresso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí, quando chegar no céu, vai brigar com João? João, você não conhece o meu coração para me julgar desse jeito. Está vendo como a gente acaba se enganando? Muitas vezes, não, mas como é que você vai dizer que eu não amo?
Ninguém pode falar se eu amo ou não amo o meu irmão. Então, como é que se aplica esse texto? Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Fala assim comigo, verbaliza. Fala, verbalizar. Falar. Nós temos dificuldade de falar. Líderes que estão aqui, você tem uma facilidade enorme de falar que ama os seus liderados, porque você quer manter o domínio. Mas você já falou para o seu líder que você ama ele, a ponto de não só falar, mas agir na mesma intensidade que você age com o que você lidera? Eu noto essas coisas, eu sei notar essas coisas. Muito simples. Tadeu, irmão. Tem um grupo de WhatsApp. O grupo da sua célula que você lidera, o seu setor que você se lidera, você é o cara. Você fala, responde, tal. Mas o grupo que está, os que estão no mesmo nível que você, e aquele que te lidera está lá, meu Deus do céu. Parece que tem que marcar uma agenda de 10 anos, intergaláctica, para dar um, tô aqui. Falei aramaico. Fala assim, atitudes. Verbalizar. Mas se está julgando meu coração, a sua atitude expõe o que está no teu coração. Não é que eu não gosto, passe a gostar. Eu não acho que tem que fazer, não vos amoldeis este mundo, mas transformai-o. Muda! Eu não sou a pessoa que respondeu o WhatsApp. Quando o grupo financeiro começa a dar o pix para as pessoas, vamos ver se não vai bombar o grupo. Quem postar 10 versículos ganha 50. Estou falando sério, irmão. Faz um grupo desse para você ver. Os primeiros a postar 10 versículos de João vão ganhar 50, contando 3, 2, 1. Faz isso durante uma semana, todo dia. Na próxima semana, irmão, está todo mundo aqui trabalhando aqui, ó. Opa. Quem você ama mais? Não falei grego, né? É difícil. Meu Deus do céu. Eu vou te ensinar como que eu faço isso, irmãos. Eu tenho uma escala de prioridade nas minhas mensagens. Qual que é a prioridade das minhas mensagens? Que eu vou sempre procurar primeiro por essa mensagem daquela mulher ali e dos meus filhos. Depois daquela senhora que está ali. Porque nós temos um vínculo não só de maternidade, mas de igreja também. E praticamente no mesmo nível que o dela, pastor Jacques e pastora Meila. Temos um grupo, MDA, Michel e Fran. Ali. Depois dessa, Fran, meus filhos, a minha mãe, meu pastor, depois deles, o grupo de líderes da minha igreja. Discípulos líderes. Esse grupo que eu vou olhar. Depois desse, vou dar uma olhada no GL. Aí depois desse, eu vou olhar as mensagens individual, de individual. Por isso que às vezes eu não respondo no dia, porque eu não consigo, não dá tempo. Vocês estão me entendendo? Eu poderia colocar o grupo de mensagens da minha família de líderes aqui de Guaratuba numa prioridade maior que a do pastor Jackson. Sim, mas não é. E como que eu faço isso? Sendo intencional em organizar o meu coração nisso. Pastor, mas é um grupo, é muita bobeira. Vai no grupo e procura a mensagem dele. Estou no Strong, no grupo de Gera Strong.
Tem um monte de mensagem. Por isso que grupo de liderança eu peço para evitar de ficar mandando coisa que não tem nada a ver com o que a gente está conversando. Eu vou procurar, se eu sou da Strong, eu vou procurar a mensagem do Lauro e da Kelly. Achei. O bom é que às vezes tem aqueles que são ligados, né? Você só clica ali e já vai direto na mensagem. Por que estou falando isso, meus irmãos? Nós precisamos aprender a nos relacionar. Esses dias nós pedimos para uma equipe ler Bíblia. Ler Bíblia. E por pedir para ler Bíblia, deu confusão. Tem que ter coragem, Alex, de no altar acertar essas coisas. Tem que descer o sarrafo. Líder, grupo de líder, para ler Bíblia, dá confusão. What? Eu não tenho que provar para ninguém que eu estou lendo a Bíblia. Então procura outra equipe de liderança, porque aqui você vai precisar provar sim. Aqui vai. Eu não concordo. God bless you. Chega de gente imatura liderando pessoas que amam a Deus. Simples. Simples. Lê Bíblia. Pastor, eu vou falar isso sobre o pastor Jackson. Pergunte para a Fran. Como foi que a pastora Meila cobrou ela por um dia não ter mandado o devocional que ela era para ter mandado? Com muito amor, com muito carinho, com muito tato, mas foi cobrada. Por quê? Porque discipulado é lindo, irmãos. Só que não se esqueça de uma coisa. Tudo que nos é dado, nos será cobrado. Mas tudo que nos é confiado, muito mais nos será pedido. O dom, Deus deu para você, vai cobrar. Mas o ovelha discípulo não é teu não, foi confiado a você. Não é teu, foi confiado a você. Nós não fazemos discípulos de nós fazemos discípulos de Jesus. E o princípio do discipulado está assim: ensina eles a obedecer tudo que eu vos ordenei. Quando eu não ensino, quando eu não cobro, quando eu não procuro saber, quando eu não presto conta e não estou nem aí, eu não estou cumprindo com o princípio do discipulado verdadeiro. Então se o teu líder cobra que você coloca um xizinho, um okzinho na leitura bíblica lá, não se escandalize, seja um discípulo que todo mundo queira discipular. Seja um tipo de pessoa fácil de ser amada e cuidada. Qual que é a dificuldade de colocar a bênção do teu nome com um okzinho do lado? Me responde, que eu quero saber. Só foi pedido para fazer isso. Da crise, da discipulado, da problema, da gente magoada. Aqui na nossa igreja, irmãos, eu não vou aceitar isso. De verdade, com muito amor e com muito carinho. Eu estou te falando, te ensinando, para que depois você não fique magoado comigo. E eu prefiro falar assim para todo mundo, para não ter que ficar explicando toda hora para todo mundo. Então aqui eu já expliquei geral. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio ao seu irmão, odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Fala mandamento. Ou seja, como diz o Tiago para mim, você tem que me amar. É verdade. É verdade. É mandamento. Tem que amar. E para encerrar, irmãos. Encerrar mesmo. O pessoal do louvor pode ficar. Eu já chamo, senão você vai ficar muito tempo aqui. É para encerrar só para dar aquela expectativa de fim, mas não é ainda. Encerrar a primeira parte. Escuta aqui. Eu vou tentar ser breve nessa parte aqui. Tentar. Deixa eu falar, antes de entrar aqui. Irmão. Fala assim, liderança. Irmãos, se você quiser ir mais rápido, você vai sozinho.
Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Certo? A nossa igreja está só começando, cara. Nós temos milhares de pessoas para trazer para dentro da igreja ainda. Milhares de pessoas. Milhares. Aqui em Guaratuba são milhares de pessoas. Aqui em Guaratuba são dezenas de milhares de pessoas para ganhar. E como que nós vamos ganhar? De forma de cada um faz do jeito que quer? Não. Nós temos uma cabeça, que é Cristo. Nós temos um corpo, temos uma espinha dorsal. Temos dons, temos braços, temos tórax, costas, temos abdômen, temos pernas, pé. Somos um corpo. Só que esse corpo ele precisa estar bem ajustado. Precisa estar organizado. Mas todo mundo andando igual não, irmão. Quando a mão direita vai para frente, a mão esquerda vai para trás. Não é todo mundo. Nós não somos fábrica, irmão. Nós não somos fábrica. A multiforme graça de Deus é maravilhosa por causa disso. A multidão de conselhos, a multidão de dons. Você vê, só que quando você fala em multidão de dons, você vê que todos partem do mesmo lugar, Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor na igreja, ele flui de uma forma única. E quando chega no corpo, opera o corpo. Então a igreja de Jesus caminha numa direção, operando dons diferentes, com formas diferentes, mas no mesmo corpo. Vocês estão me entendendo? É profundo o que eu estou falando. Então por isso que quando nós pedimos, gente, vamos ler 3 capítulos da Bíblia por dia, e coloca lá um xizinho que você está ok. Não pode gerar dano, gente, não pode gerar confusão. Mas eu leio, mas eu não vou ler o que você quer. Não é o que eu quero, é o que o corpo está fazendo. Derruga do corpo de Cristo. Íngua. É o corpo. O que eu falei para o Israel? O Israel estava lendo. O Israel e Emanuel têm 2 direções que eles têm que fazer lá em casa: Bíblia e livro. Ponto final, não se discute. Os dois estavam lendo, o Israel já leu todo o Novo Testamento, mas o Novo Testamento estava em Salmos do Antigo Testamento, o Mano também. E aí, voltou para o Diflin ler agora as cartas de João e depois o Evangelho todo. Ele parou o que está lendo para ler o que o corpo está lendo. Sem crise. Sem crise. Meu Deus, e agora? Eu vou emburrecer, porque eu vou deixar de ler o que eu estava lendo para ler o que o pastor manda ler. Meu Deus, gente. Acredita, pastor, que eu tive que lidar com isso? De verdade. Dando crise em crente porque tem que ler Bíblia. É o fim. Jesus está voltando. E aí não sabe de guerras e rumores de guerra, por causa dessas coisas. Então, coloca o nomezinho lá. Por favor. Senão eu vou virar o cajado. Uma das coisas que precisamos nos aperfeiçoar, irmão, de verdade. E você vê que isso que eu vou falar, se nós entender esse aqui, todos os restos ficam mais fácil. Precisamos ser aperfeiçoados no relacionamento uns com os outros. Irmão, sabe quantas vezes uns com os outros aparece na Bíblia? Não fala, pastor João, por favor. Sabe quantas vezes? Shemuel, você sabe? Eu amo conversar com o Lucas, cara. O cara é brabo. Eu amo conversar com o Lucas. Agora que não está mais no sinédrio dos fariseus, né? Tá? Ele virou Mateus 13, né? É um mestre da lei, bem instruído nas coisas do reino dos céus. Gostou dessa? Shalom, shalom. Ó, sabe quantos uns aos outros parecem na Bíblia? Um para cada dia.
365 vezes. Uns aos outros, um com os outros, aparece 365 vezes na Bíblia, um para cada dia do seu ano. Ou seja, todo dia tem alguma coisa para você, alguém para você se relacionar. Mas um especificamente, que eu creio que nós precisamos nos aperfeiçoar muito, né? Pelo menos para começar hoje. Até porque Salmo 139:4 fala assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Outro texto, Jeremias 17:10, muito poderoso. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitude. E vamos ao texto do que a gente tem que gravar no nosso coração e está acabando. Efésios 5, versículo 15. Olha isso aqui. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o 21. E agora? E agora eu vou fazer o quê? Como assim? Porque o cara é bom, porque eu sou menos, porque ele é mais, porque eu sei, porque eu não sei. Não, por temor a Cristo. Simples. Acabou o que você sabe, não sabe, acabou o que você faz, que você não faz, acabou a tua nojeira de arrogância e soberba, a tua meninice, ai, coitadinho de mim, eu só falo, acabou. Sujeitai-vos, ou sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Irmão, só isso aqui dá para te comer 3 bois de churrasco conversando. Gente, olha esse texto, ele vai construindo algo, e eu não sei se eu estou errado, mas a impressão que dá é que você ser prudente, não andando como nécio, mas andando como sábio, você remir o tempo, porque os dias são maus, você se tornando, procurando compreender a vontade do Senhor, não se tornando insensato, não se embriagando com outras coisas, onde vai haver dissolução, mas se enchendo de Espírito, falando e comunicando com os irmãos, falando do Senhor, salmodiando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo o nome do Senhor, tudo isso aí, andando em graça com Deus. Tudo isso não acontece se você não aprender a se sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Sabe por quê? Se nós não tivermos temor de Cristo, as nossas intenções erradas, as maldades que nós não conhecemos no nosso coração, mas o Senhor que sonda o coração e prova o pensamento, que conhece as palavras muito antes dela ser intencionada no nosso coração, vão sair para fora. E eu não vou ter um relacionamento saudável com o meu irmão, porque sempre vai haver um fundo de interesse. Sempre vai haver um interesse. Me responde uma coisa: pode haver interesse pessoal no amor ágape? Me responde.
Não. Porque foi um amor incondicional. Não colocou condições. A graça de Deus é um favor imerecido. E o que nós merecemos, a misericórdia de Deus da barra. Estão me entendendo? Pastor, como que eu me sujeito um ao outro? Agora, se eu fosse você, eu ajeitava a nádega na cadeira. Não é sério, eu vou usar a palavra grega. O que Paulo escreveu? Eu não sei falar grego, tá? É ropotasso, uma coisa assim. Depois eu coloco aqui e vejo como é que fala. Fique de cara. Fique de cara. Discipulador que está aqui, você vai vencer no seu discipulado. Informar um discípulo de Jesus quando você aprender a fazer isso. Líder de life group que está aqui, liderança que está aqui, você vai ver sua liderança ser multiplicada quando você aprender a se colocar desse jeito aqui. Submeter-se, subordinar-se, sujeitar-se, colocar em sujeição, meio para se sujeitar, para obedecer, submeter-se ao controle, ceder à advertência, ao conselho, passivo para obedecer, imperativo a obedecer, estar sujeito. Sujeitem-se uns aos outros. Tornem-se passivos em aceitar ouvir. Tornem-se sujeitos. Tornem-se pessoas que se colocam no meio de ouvir e aprender com o seu irmão, por mais que você ache que você sabe mais. E vou falar algo maior que está fora, o Espírito Santo pede para eu falar no meu coração aqui. Nós precisamos sarar os nossos relacionamentos com os irmãos aqui na igreja. Tem gente ferida aqui. Me feriram. Não, o Senhor disse assim: de todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração. Você se feriu. Não, mas a pessoa fez. O Senhor Jesus é o seu escudo, a sua fé é o escudo. O que o Senhor Jesus falou para a gente fazer com os inimigos? Presta atenção. Jesus pediu para a gente fazer o que com os inimigos? Seu irmão é meu inimigo. Não. Se o inimigo você tem que amar, imagine o irmão. Mas o Senhor Jesus ensinou em Mateus 18, que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele. Conserte com ele. Se teu irmão se arrepender, ganhaste o teu irmão. E se o teu irmão não te der ouvido, vá com 2 ou 3 testemunhas. Lembra do princípio da lente? Que eu falei que Satanás usa muitas vezes. Porque nós não vamos com a cara, a gente já fica com o olhar assim, ó. E aí às vezes nós temos uma impressão da pessoa. E quando você tem uma impressão da pessoa, a pessoa pode falar algo lindo e maravilhoso, você sempre vai interpretar da forma que você está ouvindo e olhando para ela. Por quê? Porque você está com uma impressão errada. E aí Satanás trabalha com as impressões. Deus trabalha com as coisas na luz. Quem trabalha com impressão nas trevas é Satanás. Eu vou te dar um exemplo. Por que nós precisamos gerar discipuladores das nossas células? A pessoa está chegando agora, eu ganhei a pessoa para Jesus. Eu ganhei o Álvaro para Jesus. O Álvaro, era torcedor de São Paulo, difícil de sair disso. Mas conseguiu, venceu. Pior que ele torce para São Paulo. Tá lá, você entendeu o que eu quis dizer? Então eu dou muita atenção para ele. Ele mandou mensagem para mim, ele entra dentro daquela escala de prioridade, é uma das pessoas primeira que eu vou ver ele depois dessa, como diz,
como diz a Raquel, da alta cúpula. Está ali, tô aqui, irmão, fala. E, vamos tomar um café. Vamos conversar. Vamos chegar ao tempo de mesa. Você não aprendeu ainda sobre isso daí. Vamos lá, vamos estar junto. O tempo todo, está ganhando o cara para Jesus. Aí o cara veio para a célula, para o life. E você começa a discipular ele. Você discipular o Álvaro. E o Álvaro começou a crescer. Mas chegou uma hora que ele não quis mais crescer. Ele começou a insistir em andar com o chaveiro de São Paulo. Falei, cara, esse chaveiro vai te fazer mal, cara. Não, isso é só um chaveirinho, nada a ver, nada a ver. Cara, vamos lá. Estava escondidinho o chaveirinho lá. Era o chaveiro do cadeado da bike que está guardada. Enfim, tá lá. E aí ele fica naquilo. E não sai daquilo. Mas eu estou lá discipulando ele, cuidando dele. Mas agora me apareceu o que homem para ganhar? O Lauro Júnior. Ele é meu irmão, aí eu vou zoar muito, é melhor não zoar. Vou pegar o fofo. É que o meu irmão aqui a gente tem muito mais intimidade, né, cara? Mas o fofo. Aí apareceu o fofo. Também torcedor de São Paulo. Mais fofo ainda. E aí acontece o quê? O que eu vou fazer com ele que eu estou ganhando? Estou falando de impressões. Vou fazer com ele o que eu fiz com o Álvaro. Áudio, atenção, cuidado, vamos lá, vamos passear, vamos comer um churrasco, vamos no jogo do São Paulo, não, vamos. Aí daqui a pouco acontece, quando o Álvaro vinha aqui de bike, para nós ir lá, estava ganhando ele, estava meio chuviscando, vamos dar, preciso conversar contigo, mas tem que ser lá na beira da praia. O que você vai fazer? Você vai lá na beira da praia, dar de bike pro cara. Mas o fofo tem carro novo, com ar-condicionado. Tem mais poder aquisitivo. E o Álvaro não me correspondeu mais. Então eu continuo cuidando do Álvaro, amando o Álvaro, mas o nível que ele escolheu ficar. E de repente eu estou aqui, e o Álvaro vem com aquele mesmo problema que eu já falei 79 vezes para ele, jogar o chaveiro de São Paulo fora. E o fofo vem, uma sacola de chaveiro de São Paulo, cueca de São Paulo, camiseta de São Paulo para jogar fora. E eu vou dar atenção para quem? Me responde. O fofo. Aí em vez de sair de bicicleta com o Álvaro na chuva para jogar o chaveiro fora, eu vou de carrão com ar-condicionado. O fofo. Aí, ó. Esse tem dinheiro, né? Esse aí vai levar ele comer um sushi. Eu não tinha dinheiro, ele levava ele comer um cachorro quente. X-bactéria, né? Levava comer um X-bactéria. Agora o fofo vai lá na hora de comer sushi com ele. Como é que vocês me levaram? La Bodeguita? La Bodeguita. É isso aí. Aí, ó. Olha o amor. E aí fica aquela impressão. E aquela impressão começa a ferir, escorrer pus. E aquela infecção se espalha pelo pus. Aí os Baal-Zebub, que são os demônios igual mosca, vem, pousa naquela ferida. E vai aonde? Nos outros feridentos que estão segurando o chaveiro de São Paulo em algum lugar. Espalhou a impressão que o Michel só gosta de quem tem dinheiro. Por causa de uma impressão. Agora, como que eu faço para isso não acontecer? E mesmo assim acontece às vezes. Álvaro, querido, vou de baixo. Fala de baixo. Olha aqui para mim. Isso aqui não é esquema de igreja, não, irmão. Vai ser Jesus. Vai por baixo. Eu aprendi isso aqui, não lembro com quem. O caminho da cruz é infalível. Daí o caminho da cruz. Qual que é o caminho da cruz? De sujeitar-se. Afinal de contas,
Cristo aprendeu a obedecer pelo sofrimento que sofreu. Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo. Sujeitou-se, esvaziou-se. Álvaro, querido, olha só. Eu tenho falado para você isso, isso e isso. Eu amo você. Quando você precisar de mim, eu sempre vou poder te ajudar. Mas isso aqui você precisa resolver. Amém? Eu estou investindo na vida do Fofo agora, Álvaro. Que na verdade era para você estar investindo já. Meu discípulo, era para você, era para eu estar andando contigo, te ensinando no caminho como ganhar uma alma e consolidar no reino de Jesus, como o Barnabé fez com Paulo. Mas porque você decide segurar isso aí, então eu vou fazer. Então assim, saiba de uma coisa, eu não vou mais ter o mesmo tempo que eu tinha para você. Seja claro. Porque quando você vai na vida dos discipuladores e líderes da nossa igreja que são piedosos ao amar o Senhor e se dedicar ao Senhor, geralmente eles estão sobrecarregados com muitos discípulos para discipular, com muita gente na cela para ser ganha e consolidada, e você vai ver na equipe dessa pessoa, geralmente tem pessoas que estão pedindo não a segunda, não a capa nem a túnica, estão pedindo, sei lá, o véu. E pessoas que não estão pedindo a segunda milha, estão pedindo uma maratona. Nós precisamos aprender a nos sujeitar uns aos outros, aprender a obedecer, aprender a colocar o nosso coração, isso no vínculo de liderança. E quando não é líder, o irmão é da Strong e o outro irmão é lá da Fire. Provérbio 27:17: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. E o Provérbio 27:17 na Nova Bíblia, NBV, como é que é? Nova Bíblia Viva. Eu não gosto de estudar essa Bíblia, mas eu gostei como que está escrito aqui. Como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim dois amigos que discutem os seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Não é porque você não conversa, não resolve os seus problemas que você é sábio. Na verdade, você pode estar sendo como orgulhoso ou tímido. Se coloque de pé, irmão. Acabou. Eu quero que você ore essa semana e tenha coragem de pedir: Senhor, me coloque em situações onde eu possa experimentar essa palavra. Minha equipe de líderes que está aqui, se coloque você mesmo diante dessa palavra e fala: Senhor, eu quero aprender a precisar do meu irmão. Eu dependo de Deus. Sem Cristo eu nada posso fazer, mas eu preciso do meu irmão. Eu preciso do meu irmão. Então ore e comece a falar com o Senhor: Senhor, eu quero aprender a me sujeitar um ao outro, no temor do Senhor. Eu quero aprender a ser afiado. Se você tem dificuldade de perdoar, vá para perto da pessoa que te feriu, que você tem que perdoar. Converse com ele, pede perdão para ele. Gostei dessa música, é boa, filha, é boa para esse momento. Pode vir, pode cantar. Se você tem algo contra o seu irmão, sabe, você precisa se consertar. O Senhor fala assim: como os princípios bíblicos funcionam de forma inversa. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, se é bom e agradável que os irmãos vivam em união, como que é quando os irmãos estão em desunião? Desagradável e ruim. Quando você não está legal e você não resolve, as coisas não ficam legal. E outra, você não vai discutir quem tem razão, quem não tem razão.
Se você ficou chateado com o teu irmão, você só vai pedir perdão para ele por ter ficado chateado com ele, por ter ficado triste com ele. Ah, mas nada a ver. Você só vai pedir perdão. Você vai pedir para Cristo botar as marcas dele de perdoar aqueles que ele não fez nada. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E que ele precisa sair do teu lugar de verdade. Ó, baixa a tua guarda. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Deixa só o sangue de Jesus falar no teu coração. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você.